Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimo Senhor Diretor do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, Excelentíssima Senhora Presidente da Academia Portuguesa da História, ilustres personalidades, caros convidados. Permitam-me, antes de avançar na missão que me traz aqui, que cumprimente muito especialmente todos os presentes e também deixem-me que manifeste que é para mim uma honra associar-me a esta evocação do nome grande que foi e será Joaquim Veríssimo Serrão. Isto posto, vamos ao que interessa. Maio é para o Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão mês de celebração, por ser esta a altura de comemorar o seu nascimento. Este ano, a essa celebração, a do 9º aniversário, junta-se a evocação da figura que lhe dá o nome, titular do enorme espólio que constitui a sua identidade. A Matre 21 instituiu o hábito de, por esta altura, se renovar, reunindo os contributos daqueles que, sendo membros do Centro, se empenham na investigação. Este ano, damos à estampa um número especial, evocativo e em memória de Joaquim Veríssimo Serrão, um dos meios que o Centro e a Academia Portuguesa da História encontraram para enaltecer a herança cultural e o património científico dessa notável personalidade que foi o professor Dr. Veríssimo Serrão. Aquele que, como salienta o presente editorial, nos deixa uma escola pronta para formar, atualizar e criar o melhor sentido do caminho para o futuro. A revista que hoje damos a conhecer apresenta-se com uma estrutura diferente do habitual, não fora ela povoada por testemunhos emocionados daqueles que, com o homenageado, mais de perto privaram. Ao determos sobre as leituras oferecidas, perceberemos que a revista comporta uma parte evocativa, povoada por um conjunto de 3 textos que traduzem emoções perpetuadas em consequência de um relacionamento muito próximo com o homenageado, um segundo conjunto de textos com incidência no percurso trilhado pelo mesmo e um último ato de natureza monotemática, espaço privilegiado para a investigação. Vai, pois, desde memórias partilhadas a perfunctórias análises de cariz científico. Dentre os diversos artigos, destacaria o elevado número de estudos com incidência em Santarém, algo que, por se tratar de um número de homenagem a alguém que dedicou a sua obra a este centro e uma particular atenção sobre a história de Santarém, muito enriquece o conteúdo da revista. Vejamos então, passo a passo, o percurso por onde poderemos deter-nos. A abertura é marcada pela evocação de 2 momentos relevantes: a cerimónia de inauguração da Biblioteca e do Centro de Investigação e a cerimónia de inauguração da estátua colocada no jardim fronteiro ao centro. Adriana Serrão reuniu o essencial de 2 intervenções proferidas em Santarém por ocasião dessas datas celebratórias e convoca-nos a refletir sobre o valor da obra que forma a Biblioteca, um fruto do amor entre o escritor enquanto doador e os outros homens, e estou a citar, e bem assim sobre a importância do reconhecimento, quer sob o prisma da objetividade de um ato concretizado, quer sob o da subjetividade daqueles de quem proveio a espontânea iniciativa de o promover. Esta primeira parte da revista é ainda integrada por um estudo da autoria de Manuela Mendonça, intitulado Moral e Política, o Príncipe Perfeito e Maquiavel, onde se analisam os ensinamentos de Maquiavel no seu livro O Príncipe, comparando-os com alguns significativos momentos da ação do rei de Portugal, Dom João II. Uma reflexão sobre uma temática que era do interesse do mestre evocado e sobre a qual, testemunha a autora, algumas vezes ambos falaram. Algo em que o homenageado colocaria por certo a sua atenção. E, por isso mesmo, mais do que perfeito para a respectiva vocação nesta ocasião. Maria de Fátima Reis encontrou no texto que dedicou a Veríssimo Serrão por ocasião da celebração do seu 95º aniversário a adequada homenagem requerida por este momento e num texto que intitulou Professor Doutor Joaquim Veríssimo Serrão na História de Santarém, a minha homenagem no 95º aniversário, recorda a laboriosa produção sobre a sua amada Santarém.
A vocação internacional do ensino professor catapultou Remédios Moran Martim para esta demanda, levando-a a testemunhar sobre os encontros que manteve com o mesmo ao nível da investigação e de cariz mais pessoal num texto que intitulou Espanha e Portugal, Vivências Históricas, Crónica e Ecos de Joaquim Veríssimo Serrão em Astúrias. Finaliza com um apelo a que permaneçam abertas as linhas de investigação iniciadas por iniciativa de Veríssimo Serrão em 1988. Ainda no campo das experiências envolvendo o mestre, Lina Maria Soares traz-nos um gesto de reconhecimento e gratidão pelas suas doutas, amigas e motivadoras palavras, dedicando-lhe um trabalho em que chama especial atenção para um culto mariano, outrora praticado numa povoação da freguesia de Tremês, a terra que viu nascer o insigne historiador. Santos e ermitas na história e nas lendas do termo de Santarém. Prossegue-se na revista com Joaquim Veríssimo Serrão e a História Luso-Brasileira, um ensaio da autoria de Arno Welling, que analisa contribuições daquele para a compreensão do significado económico, político e estratégico da fundação do Rio de Janeiro e para a situação do Brasil na União Ibérica. Inserido no mesmo capítulo, Teresa Lopes Moreira brinda-nos com a colaboração de Joaquim Veríssimo Serrão na imprensa regional ribatejana, ao mesmo tempo que Daniel, estudante Protásio, nos apresenta dois mestres da historiografia portuguesa, o Visconde de Santarém, 1791-1856, e Joaquim Veríssimo Serrão, 1925-2020. Aqui se destacam, numa homenagem paralela, ambos os autores, estreitamente ligados a Santarém, enquanto marcos miliários culturais das respectivas épocas, compreendendo as relações externas e a história geral da nação. O presente capítulo encerra com o percurso vivencial e a obra historiográfica de Joaquim Veríssimo Serrão, segundo a pena de Nuno Sotomayor Ferrão. Uma abordagem ao percurso de vida académica e pessoal de Joaquim Veríssimo Serrão, bem como ao estilo e características da sua obra historiográfica. E assim entramos diretamente na terceira e última parte deste número evocativo da revista Mátria 21. José de Encarnação brinda-nos com a análise de um manuscrito noticioso datado de 1740, editado pela Biblioteca Nacional de Lisboa em 1934 e 38, Apostilhas Epigráficas 12. Os militares romanos de Scalabes, sob a pena de Vasco Gil Mantas, elucida-nos sobre a colónia militar escalabitana, mais um contributo para o estudo da história de Santarém. Da autoria de Armando Redentor temos Pais e Caicói, uma da Edna Bruma Caramulana, um artigo onde é estudada uma inscrição rupestre localizada na Serra do Caramulo, mais propriamente em Vouzela, Conselho de Viseu, ou Distrito de Viseu, que tem estado sujeita a consideráveis oscilações interpretativas e cujo reestudo permitiu a sua cabal leitura e interpretação como votiva. Segue-se Santarém nos Geógrafos Árabes, sob a pena de Adel Sidaros, onde se traça um panorama sobre a cidade, tal como a descrevem os geógrafos árabes medievais. E a finalizar, uma ilustração desta panorâmica com o exemplo de dois autores emblemáticos dos séculos X e XIII, seguido de uma reflexão sobre problemas particulares de toponímia e coreografia. A leitura prossegue com o necessário, possível e o real, as falsas maravilhas em contextos de guerra e o sol do contestável, com a autoria de Margarida Garcês Ventura, uma apresentação sobre procedimentos de largo espectro de adivinhações, encantamentos, enganos e ainda outros a que chamamos manipulações do real, utilizados em contexto de batalha. São Freigil de Santarém e a estigmatização do saber debruça-se sobre o imaginário de São Freigil, do geológico ao histórico, abordando a natureza iconológica dos santos medievais e a conversão prodigiosa e remissora de períodos prévios de devassidão, bem como o síndrome do filho pródigo, incidindo na problemática do saber que extravasa às estritas revelações divinas. Tem assinatura de Aurélio Lopes. Vítor Serrão é o senhor que se segue. Com um hóspede ilustre na Santarém renascentista, Francisco de Holanda, 1547-1549, o autor conduz-nos ao século XVI, quando Francisco de Holanda estadiou em Santarém durante alguns meses, tendo aí acabado dois dos seus famosos tratados, o da pintura antiga e o do tirar polo natural, e dando começo aos desenhos de álbum de Etatibus Mundi Imagines, por sinal dos géneros de mais destacada inovação neoplatónica.
Na continuação, teremos a oportunidade de aprender sobre a história da alimentação. João Abel da Fonseca senta-nos à mesa com o cardeal Alexandrino em Portugal nos finais de 1571, analisando das mais importantes refeições realizadas pelo cardeal Alexandrino durante a sua visita a Portugal, no ano de 1571, descritas num diário de viagem elaborado por Giovanni Battista Venturino, que integrava a embaixada do Papa Pio V ao rei Dom Sebastião. Por sua vez, Carlos Guardado da Silva traz-nos a cidade de Lisboa na Idade Média, fontes de informação do Arquivo Municipal, um estudo em que o autor, a partir dos instrumentos de acesso à informação, enquanto instrumentos de mediação entre os utilizadores reais ou potenciais e a informação documental, identifica e analisa criticamente os documentos acumulados e conservados no Arquivo Municipal de Lisboa, designadamente no Fundo Histórico, relevantes para o estudo da cidade de Lisboa na Idade Média. Na continuação, encontraremos Fernão de Magalhães, o homem que descobriu o mundo tal como ele é. Trata-se de um texto da autoria de José Manuel Garcia, onde se evidencia um facto tão relevante como Fernão de Magalhães conseguiu acabar de dar uma volta à Terra quando em 1521 chegou às Filipinas, porque antes já havia logrado ir em 1512 às Molucas. João Luís Cardoso traz-nos a história da pólvora de Barcarena e as ferrarias de El Rei, síntese da investigação realizada no espaço cultural que é hoje a fábrica da pólvora de Barcarena, no âmbito da caracterização da sua atividade fabril, desde a época de fundação das ferrarias, no tempo de Dom João II, até ao fecho definitivo do complexo no final do século XX. Teremos ainda livros e leituras no Convento dos Agostinhos de Santarém, um testemunho do século XVIII, com a assinatura de Fernanda Maria Guedes de Campos. Um texto que tem por objetivo, primeiro, dar a conhecer os livros do acervo do Convento de Santo Agostinho de Santarém, em resultado da investigação e análise preliminar do conteúdo do catálogo manuscrito Index Librari Conventus, SPN Augustini Scala Habitanensis, datado de 1747. Mas não ficaremos por aqui, pois poderemos ainda ler o Tricentenário de Camões, Programa da Ação dos Republicanos em Santarém, que tem como autora Luísa Teixeira Barbosa, e já a Ana Karina Azevedo elucida-nos sobre o discurso sobre a reforma administrativa em Marcelo Caetano, suporte a fator de legitimação do Estado Novo, analisando a presença da problemática da reforma da administração pública no discurso de Marcelo Caetano antes e após a Revolução de Abril. E Miguel Correia Monteiro fala-nos de património, memória e identidade. O périplo, iniciado com a evocação do legado de Joaquim Veríssimo Serrão, encerra com um olhar sobre o presente, que muito em breve será passado. A reparação do dano laboral na jurisprudência, o estado da arte nos alvores do século XXI, um trabalho de minha autoria, onde traço uma panorâmica sobre o modo como a jurisprudência dos tribunais superiores portugueses encara a avaliação do dano de natureza não patrimonial na área laboral. Aqui chegados, 25 textos passados em revista, é tempo para o enaltecimento da qualidade e profundidade dos trabalhos submetidos para publicação neste número especial e, é claro, para deixar um agradecimento muito especial a todos os autores. Um labor que honra a memória do grande vulto da cultura nacional, que foi Joaquim Veríssimo Serrão, nas palavras de seu filho, historiador, ensaísta, académico e homem de cultura. Da minha parte, e honrando a memória do homem, uma incursão pela poesia de Torga. Agora, o remédio é partir discretamente, sem palavras, sem lágrimas, sem gestos. Um sorriso de amor e mais nada. Muito obrigada pela vossa atenção. Boa tarde.